Fala galerinha, tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre atalhos, um assunto muito importante para a gente poder ter agilidade, perfeição naquilo que a gente vai fazer dentro do Excel. Antes de falar sobre isso, eu sempre tento deixar bem fixo na mente de cada pessoa, né, que a gente tem que evitar ao máximo usar o nosso mouse, sempre tentar usar o nosso teclado, porque o teclado vai trazer essa agilidade pra gente de usar o Excel da melhor forma possível. Então até sempre brinco de falar que você tem que fingir que o mouse está pegando fogo, que você não pode encostar no mouse. Finge que você está sem mouse conectado no computador. Você só tem que usar o teclado. Beleza? Então para isso eu trouxe aqui algumas formas principais que eu uso. Tá? Não são todas, mas são as principais. E mais para frente eu pretendo trazer mais vídeos sobre esses atalhos. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro atalho que eu trago aqui na linha 3 é o atalho Alt e igual, a tecla igual. O que ele faz? Ele faz a função soma ou a função subtotal. A função subtotal é a mesma coisa da função soma, só que ela funciona para somar alguma coisa que você esteja filtrando, tá bom? Eu vou vir aqui embaixo, ó. Eu trouxe até essa tabela para cá para a gente poder fazer a aplicação desses atalhos, tá? No caso aqui, ó, eu vou apertar Alt igual, embaixo da coluna de valor, tá bom? Onde tem os meus valores, Alt igual, e ele automaticamente já escreve a função soma com todo o intervalo ali que eu tenho de valor. Agora eu aperto Enter e ele já traz o valor, tá bom? Então esse é o primeiro atalho. O segundo é o Ctrl Shift mais. O Ctrl Shift mais ele serve para você adicionar uma nova coluna ou linha. Por exemplo, eu estou aqui na célula G3 de Guarulhos e vou apertar Ctrl Shift mais. Quando eu aperto, ele pergunta se eu quero criar apenas uma célula, aqui no caso, se eu falar aqui, deslocar células para baixo, quando eu apertar OK, ele só vai criar uma célula ali e vai deslocar Guarulhos para a linha de baixo e assim todas as outras. Por exemplo, eu vou apertar OK aqui agora, ó. Ele cria uma linha e desloca a outra, né? Então agora eu vou apertar Ctrl Z, voltar ao normal, vou apertar de novo Ctrl Shift mais, e aqui eu tenho também as opções de linha inteira e coluna inteira. Nesse caso aqui ele iria criar toda uma linha e iria deslocar tudo que está nessa linha para baixo. No caso aqui, ó, Enter. Então tudo que estava aqui nessa linha foi para baixo, até mesmo isso daqui, tá bom? E a mesma coisa acontece com a coluna. Se eu apertar, botar a coluna inteira aqui, ó, ele cria uma nova coluna, tá bom? Aqui agora eu trouxe o Ctrl menos, um outro atalho aqui. Ctrl menos ele serve para você apagar e excluir linhas e células. Se eu apertar Ctrl menos aqui, ó, ele vai abrir a mesma caixa, só que agora ele pergunta o que você quer fazer de forma de excluir. Se eu quero excluir uma célula, se eu quero excluir uma linha, uma coluna. No caso aqui é a coluna que eu não quero manter, então ele já exclui. Então quando eu quero adicionar uma nova coluna, Ctrl Shift mais. Quando eu quero excluir, Ctrl menos. Beleza? Então vamos lá, próximo. O próximo é F2. O F2 ele serve para você abrir uma célula, para você não ter que vir aqui com o mouse e dar 2 cliques para poder abrir e você editar, ou então clicar aqui em cima. Se você já está nessa célula aqui, por exemplo, Belo Horizonte, eu quero editar ela, eu não vou largar aqui o teclado e ir lá no mouse para poder abrir essa célula e editar. Eu só vou apertar o F2 que ele já abre e eu já posso editar. E caso eu não queira manter a edição, eu aperto a tecla ESC. Caso eu queira, eu aperto Enter. No caso aqui eu não quero, eu vou apertar ESC. Beleza? Vamos lá, o próximo que eu trouxe aqui é Alt e setas para baixo. Esse daqui serve para a gente trabalhar em cima dos filtros que a gente faz. Eu vou botar um filtro aqui, tá? Coloquei um filtro aqui, tá aqui em cima. E ao invés de ter que clicar naquela seta lá de cima do filtro, eu só aperto Alt e seta para baixo. Ele abre o filtro e eu uso as setas agora para mover aqui dentro. Eu não estou usando o mouse, eu só a seta. A seta navega por tudo aqui. Nesses casos aqui eu tenho uma seta para a direita, para abrir coisas para a direita, eu aperto a seta para a direita também e ele abre. Tá bom? Só com a seta. E caso você, por exemplo, aqui eu quero vir aqui no Começa Com. Eu vim aqui, cheguei nele, aperto Enter e ele abre a janela. Tá bom? E caso aqui do que eu queira selecionar alguma coisa, a seleção aqui se faz com a barra de espaço.
Aqui, ó, tô apertando barra de espaço, selecionei tudo. Agora eu vou selecionar o que eu quero. Se eu quero só Recife, Guarulhos. É só apertando barra de espaço, tá bom? Vamos lá, próximo. Ctrl Shift L. Esse daqui serve para você acrescentar ou remover filtros. No caso aqui eu estou com filtros aqui nessa tabela. Se eu apertar Ctrl Shift L, ele vai sair. Se eu apertar de novo, ele volta. Tá bom? Bem simplesão e muito útil. Próximo, Ctrl L. Ctrl L para você buscar alguma coisa dentro da planilha. Por exemplo, eu quero buscar aqui aonde na planilha, qual é a célula que está escrito a palavra letras. Ele vai pesquisar toda a planilha e ele vai me falar aqui, ó. Alt mais letras, está na célula A15. Ele leva você até lá. No caso aqui agora eu vou falar onde eu quero que ele me leve, onde está escrito o número 53. Ele vai procurar o primeiro 53 que aparece, ó. I4. Se eu apertar de novo, ele vai procurar um próximo. 53 aqui, ó, no I6. Se tiver outro, ele vai lá. Caso não, como não teve, ele voltou aqui para o I4. Beleza? Então você usa aqui para localizar qualquer coisa. E aqui do lado, você tem o substituir, que é para substituir o que você escrever aqui por uma nova coisa. No caso, eu quero substituir o 53 por 54. Vou apertar aqui substituir, ele vai substituir o 53 por 54. Aqui, ó, no I6 agora, se eu apertar de novo, ele substitui. Se eu tivesse apertado o substituir tudo, ele já teria substituído lá na primeira vez, ao invés de ter clicado em substituir uma vez e depois clicar de novo. Beleza? Fechar? O próximo eu coloquei Ctrl Setas. Ctrl Setas é nada mais nada menos para você navegar em cima de uma tabela. No caso aqui eu estou na linha 10 e eu quero ir para a primeira linha da tabela. Eu aperto Ctrl Seta para cima e ele me leva até a primeira linha. O que o Ctrl Seta faz? Ele vai te levar até a última célula preenchida. No caso aqui, ó, digamos que essa célula aqui não esteja preenchida. Então eu tenho aqui um cabeçalho, que a minha terceira célula do cabeçalho não está preenchida. Quando eu estou na primeira e aperto Ctrl Seta, direita, né? Ele só vai até a loja, porque a próxima não está preenchida. Então deixa eu voltar aqui. Agora se eu estou aqui e está preenchida, e quando eu aperto Ctrl Seta direita, ele vai até a última. Beleza? E isso serve para qualquer lado, tá? Ctrl para direita, para baixo, para esquerda, para cima, tanto faz. E o próximo que eu trouxe é o Shift Setas. O Shift Setas ele seleciona, você vai selecionando as setas que você quer selecionar. Tá? É só manter o Shift segurado e vai andando com a seta. O próximo antes na verdade de ir para o próximo, ali o Ctrl Page Up, Page Down, nesse Shift Setas você pode acrescentar o Ctrl também antes e você vai fazer uma seleção rápida. No caso aqui eu vou selecionar todo o cabeçalho de uma só vez apertando Ctrl, Shift e a seta para a direita. Ó. E agora Ctrl Shift seta para baixo. Então já selecionei toda a tabela, ao invés de ter vindo fazendo uma por uma até chegar lá embaixo. Então só aqui eu já fiz tudo. Beleza? Vamos lá, o próximo, Ctrl Page Up e Page Down. Page Up e Page Down é para você navegar entre as abas da planilha. Aqui eu tenho duas planilhas, então se eu quero ir para a planilha 2, eu aperto Ctrl Page Down, ele vai me mover para a planilha 2. Caso eu queira vir para a planilha 1, Ctrl Page Up. Beleza? Você faz essa navegação aí entre as abas. Muito importante. Ctrl G. Ctrl G ele te leva para qualquer lugar da planilha. Você fala para ele qual é a célula que você quer ir e ele vai te levar para lá. No caso aqui eu vou falar F10000 e aperto Enter. Ele vai te levar até o F10000. Tá bom? Então muito útil caso você já saiba para onde você quer ir, onde está o dado que você quer ir. Então você usa o Ctrl G e ele te leva para lá. E agora para voltar para cima, vou usar o Ctrl seta para cima, que foi o que a gente aprendeu. Ele achou a primeira selecionada, preenchida, né? Achou a última e agora a primeira linha, tá bom? De forma muito rápida. Ctrl Alt V. Ctrl Alt V é muito importante, galera. Por exemplo, aqui eu fiz uma soma. Ele está com a fórmula aqui, ele não está com o valor. Se eu abrir aqui, ele não aparece o valor 947, tá vendo? Então eu aperto o Ctrl C, estou copiando ele. E quando eu uso o Ctrl V, por exemplo, deixa eu só aumentar aqui. Quando eu uso o Ctrl V, ele não copia o valor que está na célula, ele vai copiar a fórmula que está dentro da célula. Então no nosso caso aqui, a gente tem essa fórmula de soma, então ele copiou essa fórmula e trouxe para baixo. Agora usando o Ctrl Alt V,
Ctrl Alt V, ele abre essa tela aqui, e nessa tela eles perguntam o que, que você quer que você colhe, o que, você quer que ele colhe, né? No caso, você quer que ele colhe somente a fórmula, ou só os valores que está dentro dessa célula, ou o formato, ou seja, as cores, a fonte, o tamanho da fonte, tudo que se diz respeito a formato, e você consegue copiar somente alguma parte, né, do que você tem na célula. No nosso caso aqui eu vou botar só valores, vou apertar aqui no OK, ó, e ele trouxe somente o valor que eu tenho aqui, ele não trouxe mais a fórmula. Quando eu abro, ó, não é mais fórmula, é exatamente o valor. Então é bastante utilizável, tá? O próximo aqui, ainda na verdade com Ctrl Alt V, vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui dentro dele. Ctrl Alt V, que ele tem essa parte aqui de transpor. O que o transpor faz? Ele pega o que está em horizontal, o que ele está em horizontal e transforma em vertical, e o que está em vertical transforma em horizontal. Então, caso eu queira criar aqui uma tabela nova com esses cabeçalhos aqui, eu selecionei ali, né, copiei, Ctrl Alt V, vou vir em transpor e ele cria aqui de forma horizontal para mim, tá bom? Então, e caso agora eu copie isso daqui que está horizontal e faça a mesma coisa, Ctrl Alt V e clique em transpor, ele cria para mim na vertical, tá bom? Então bastante legal também de se utilizar. E por último, gente, mas não menos importante, o Alt Letras. O Alt Letras ele é infinito, tá? Na verdade ele não é infinito, mas é muito difícil dominar todas as letras. Então, como ele funciona? Você aperta o Alt, larga, e ele coloca letras em cada guia aqui em cima. Cada guia recebeu uma letra. Essa letra nada mais é do que a letra que representa essa guia, que é para você fazer o atalho. No caso aqui o Alt, ele é o início e você dá segmento com essa letra. No caso aqui, digamos que eu quero me mover para a aba de dados. Eu estou na aba de página inicial. Eu quero ir para a aba de dados. Então eu já vi que é o S. Então eu vou apertar o S aqui no meu teclado. Então ele já me moveu para a aba de dados. E agora eu quero utilizar a ferramenta de texto para coluna. É o C. Então eu vou vir aqui e vou apertar C. Ele não funcionou porque eu não selecionei nenhum dado, mas caso eu selecione aqui, ó, vou fazer de novo, Alt, S, C. Ele já abre a ferramenta de texto para coluna para mim. Caso eu queira remover duplicadas, vai ser Alt, S, Alt, S e a letra M. Então ele já abre a ferramenta de remover duplicadas para mim. Então isso daqui, gente, é nada mais é do que a prática. Você vai gravar com o tempo que você for utilizando, você vai gravar onde fica cada coisa, qual é o caminho, qual é o atalho, tá? Isso vai mudar de acordo com a linguagem que você está utilizando do teu Excel. O inglês ele é diferente do português, as letras vão variar. Então você vê qual que você está utilizando e vai começando a dominar aos poucos. Daqui a pouco isso daí está na sua veia e você vai estar mandando muito bem com isso, tá? Então Alt, Alt e a letra que você quer para você ir para onde você quer, né? No caso aqui eu vou para a página inicial mesmo e vou usar aqui a ferramenta de preenchimento, é o R, Alt, R, e aqui ele já abre para mim a ferramenta de preenchimento, tá bom? Então esses são os principais atalhos que eu creio que todo mundo deve ter para começar a ter um bom desenvolvimento dentro do Excel, beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui, obrigado por toda a força que vocês têm dado e vamos nessa.